palestra será proferida pelo professor Antony Mueller, que é doutor em economia, professor do Departamento de Economia da Universidade de Sergipe, scholar adjunto do Mises Institute e fundador do The Continental Economics Institute. O professor Mueller é um dos maiores estudiosos e especialistas da Escola Austríaca do mundo. Tem também essa virtude de conseguir explicar de forma bastante clara, inclusive nos textos em português, que não é a língua materna dele. E o professor Antony Mueller também faz parte do conselho editorial da revista acadêmica Mises. O título da palestra do professor Antony Mueller é Macroeconomia Austríaca, aberração ou avanço? Professor Mueller, por favor. Se quiser andar com o microfone. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui e fazer uma pequena contribuição. Eu acho que, especificamente para o Brasil, a contribuição da Escola Austríaca não é apenas uma coisa acadêmica, mas também de grande importância política, dado a grande dominância de pensamento em favor de intervencionismos de Estado, né, que é ainda muito prevalente no pensamento, na ideologia, na vida pública do Brasil. Eu acho bastante mais que em outros países semelhantes, inclusive países como a China, por exemplo, né? E nós temos o fato de que a teoria econômica já tem um grande consenso contra o intervencionismo microeconômico, né? Mas este ainda não é o caso com a macroeconomia. E este é o meu tema. A pergunta: em que forma a teoria austríaca pode rechazar o intervencionismo macroeconômico, que é um intervencionismo da política macroeconômica, né? Isto é quase um assunto que também nos Estados Unidos ou na Europa se toma como uma coisa normal, né? Enquanto intervencionismo na microeconomia sempre tem um problema de reserva, né? Manipular mercados, etc., mexer com o mercado, né? Esta forma de mexer com a macroeconomia é bastante comum e quase não se discute a necessidade disto. E os austríacos são praticamente os únicos de escola que também têm uma reserva contra a política macroeconômica, né? E agora, né, este problema se pode começar a tratar no nível da política, no nível da, vamos dizer, ideologia, das posições ideológicas, né? Mas eu procuro uma coisa um pouco diferente. Eu procuro de acercar este problema com os métodos da macroeconomia mesmo, né? É um pouco um desafio, né? Esta ideia me chegou quando estava na Universidade Francisco Marroquín, em Guatemala, já faz 10 anos, e essa necessidade de desenvolver uma forma de macroeconomia austríaca, né? E se olharmos
aqui. Né? Aqui temos a microeconomia. Né? Estas variáveis microeconômicas têm uma realidade na ação humana. Né? Esse é o ponto. Né? Por isso, para a microeconomia, né, toda esta ideia da praxeologia, né, do individualismo metodológico, etc., podem ser aplicados. Né? Mas agora, se chegamos à macroeconomia, né, estas mesmas variáveis no nível macro, né, não têm mais uma realidade da ação humana. Né? Por exemplo, né, uma renda familiar pessoal é uma coisa de ação humana. Eu recebo certo salário e gasto certo salário, mas o produto e a renda regional ou a renda nacional é um construto estatístico, né, e uma coisa made up. Né? E a mesma coisa especificamente no nível de preço. Né? Um preço individual, certo produto custa certo preço, tem uma realidade da ação individual, da ação humana, mas a estatística, o nível de preço, existe apenas na forma da estatística. Né? E o que é muito importante neste sentido, né, não podemos aplicar causalidades nestas áreas. Né? Essa é a grande crítica que nós fazemos contra a macroeconomia convencional, de tomar estas variáveis estatísticas, conjuntos estatísticos, né, se sejam atores. Né? E acho muito importante diferenciar entre variáveis que têm uma relação com um ator, com uma ação humana, e uma outra forma de estatística que no maior se pode fazer são correlações, né? Mas não uma forma de causalidade. Né? Não pode dizer, né, o nível de preço causa uma certa, né? Mesmo, como ironicamente se podia dizer, né, febre individual é fator de causa. Né? Mas o febre médio num hospital não faz sentido de causar uma coisa. Né? Isso já é o primeiro grande erro, né, na perspectiva da teoria austríaca, da macroeconomia convencional, né, de pensar se pode causar, né, com manipulação de certos conjuntos estatísticos uma outra coisa, porque sempre o caminho precisa andar sobre o caminho individual. Né? Mas se vê que tem uma relação, né, entre os diferentes valores, variáveis microeconômicas, né, e sua correspondência macroeconômica. Né? Mas com esta grande diferença que estas variáveis têm uma realidade, né, preço de uma realidade, que faz uma certa decisão, né, individual, né, este não se pode dizer com estas outras variáveis. Alguns princípios, né, da Escola Austríaca que são fundamentais, né, da metodologia, né, e o princípio central, talvez, é este apriorismo. Né? Aqui se faz uma abordagem macroeconômica baseada na escola austríaca, preciso obter uma abordagem a priori neste sentido, né? Que é diferente, que quase fazer uma refutação
de uma posição macroeconômica pelas estatísticas ou econometria. Né? Assim, a tentativa é desenvolver um modelo lógico, puramente lógico, né? Sem usar a empiria, né? Assim, modelo antipositivista, né? Contra o positivismo. Né? Isto também é uma diferença fundamental, enquanto na macroeconomia convencional, se uma tese aparece, né, a contraposição é refutar esta tese com um estudo empírico. Né? E aqui queremos refutar logicamente, que é mais difícil. Né? Posições políticas, né, sempre é uma derivação. O primeiro é a posição epistemológica, né? E depois, como, por exemplo, com Hayek, né? Esta situação de liberdade é um resultado de certos postulados epistemológicos. Né? E o ponto é, né, que a política econômica, né, em formas de intervencionismo micro, é refutado sempre com mau consciência, né? Mas planejamento central, né, acontece hoje em todas as economias com o Banco Central, né, com a política monetária, não? Sem refletir muito sobre isto, não? Como fato, não de outro jeito. Não? É uma fixação de preços, com a taxa de juros, e uma fixação de quantidades, né, com a massa monetária. A base da massa monetária é a base, como se chama, a base monetária, que é fixado pelo Banco Central e não tem jeito de produzir outra forma de dinheiro. Agora, chegamos a um ponto onde temos uma variável, a moeda, né, que é entre micro e macro, e a taxa de juros. Né? É uma variável micmac, neste sentido falar. Né? Porque aqui a massa monetária, por exemplo, né, tem um efeito, né, sobre a nossa atuação. É semelhante, né? Taxa de juros não é a mesma coisa como qualquer outro preço individual, né? Que tem uma relevância macro. Você pode um pouco comparar com a língua. Né? A língua surge de ação individual, né? Nossa forma de falar, mas se existe um fenômeno macro. Nós usamos este para comunicar. Não? Assim, neste sentido, taxa de juros, massa monetária, a moeda, não? É um meio de comunicação e de inerentemente, né, uma forma micmac. Né? Em micro, nós usamos individualmente para pagamentos, etc. Não? Mas também, em sua essência, é um fenômeno macroeconômico, né? A massa monetária. E este foi reconhecido bastante cedo. Né? Dos primeiros que notou o efeito deste fenômeno macro sobre preços individuais, né, a massa monetária sobre preços individuais, né, foi o Nicolau Copérnicus, né, o astrônomo, né, que também preparou um memorando para o governo de Prússia, né, neste tempo,
do século XV, XVI, né? Sobre o impacto da massa monetária sobre os preços individuais. É velho conhecimento e toda a história, né? Temos grandes nomes até mais moderno que reconheceram este fenômeno, né? Como a macroeconomia, um fenômeno macro, impacta sobre a microeconomia, mas sempre pensar a moeda mesmo, né, como explicou o Menger, né, surge das relações micro, né, e semelhante como a língua. Agora, entramos pouco numa análise pouco técnica, mas vamos manter mais simples que possível. Né, a famosa fórmula desta relação se chama teoria quantitativa da moeda, né, e este foi reconhecido dos austríacos grandes como Mises e Hayek, né, de uma lógica clara, irrefutável, né, mas também uma forma de dar cuidado com esta abordagem na sua forma crua, na sua forma não sofisticada. Né? E a sua forma não sofisticada é simplesmente pensar, né, que chega aqui simplesmente para variação em porcentos, 5% da mudança da massa monetária provoca certa taxa de inflação, né? Monetarismo hoje em dia. Não? Mas isto é a versão simples, né? Enquanto uma mudança de quantidade da moeda, né? na forma de Mises, né? Enquanto uma mudança da quantidade da moeda é feita eventualmente, né? Todos os preços, ela não afeta todos os preços na mesma maneira, no mesmo grau e no mesmo tempo. Não? Claro, agora, quando modelar isto, não, temos muito trabalho a fazer, muitos detalhes a trabalhar. É grande projeto da Escola Austríaca dos economistas de fazer tudo, né, junto com a estrutura da produção, e estamos quase no começo deste projeto. Né? Agora, por enquanto, se precisa usar a fórmula a fórmula mais simples, para no mesmo descobrir o que é atrás da política macroeconômica, né, para mostrar que isto é um intervencionismo errado. Né? Isto é o ponto, a posição da Escola Austríaca, que senhores que você fazem, né, na política macroeconômica, estabilização da economia é uma coisa de híbris, uma coisa de pretensão de conhecimento e uma coisa altamente errada, né, que precisa ser mudada em outras formas, né, de reestabelecer o livre mercado também para a moeda, por exemplo, né, estas consequências. Né. Interessantemente, quando se já trabalha muito sobre novas formas de sistemas monetários, free banking, etc., né, outros, né, ainda precisamos mostrar que o sistema atual não funciona. E por que não funciona? Isto é a base da equação de troca, que é uma fórmula que relaciona a moeda, a troca da moeda na economia. Por atrás. Opa,
Não anda mais para trás? Hã? Não sei. Opa. Agora? Ok. Agora estamos no caminho certo. Estamos aqui, né? Aqui a relação da moeda, massa monetária, sua velocidade, né? Com o produto, agora estamos na macroeconomia, e com o nível de preços. E o que está no controle do Banco Central é apenas, é muito importante anotar, vou dar cuidado agora, é a base monetária. Né? Se fala muito do controle da massa monetária. Os monetaristas mesmos, né? Mas o que o Banco Central pode controlar é apenas a base monetária, e a massa monetária é multiplicada pelo multiplicador monetário, que é relativamente fora do controle completo do Banco Central. Não? Porque este depende de nossa atuação, dos mercados financeiros, da atuação dos bancos comerciais, que se chama que taxa de reservas eles mantêm. E de estes diferentes reservas compensatórias, aqui o Banco Central tem alguma atuação, mas com as reservas precaucional e voluntários já não tem mais. E ainda pior, na vista da política macroeconômica, é o fato de que a ação humana na economia determina a velocidade. Agora, se olharmos a situação, com a velocidade, né? Primeiro temos esta base monetária, no meio, o multiplicador e a velocidade. Né? O que, em termos de ação humana, né, pode ser determinada da política macroeconômica, da política monetária e a base monetária. Aqui, como atores, são os membros do Banco Central, no Brasil, o Copom, que fazem decisão sobre a base monetária e a taxa de juros. Mas aqui já, o multiplicador monetário, temos o sistema bancário, o mercado financeiro, tomadores de empréstimo e poupadores. Aqui já entra a ação humana individual no sistema, que ainda está mais presente na velocidade. Né? Como provedores e demandantes da moeda, atores que fazem pagamentos e mantêm caixa. Né? Agora, este já mostra que a coisa aventurosa é, na vista séria do Banco Central, de controlar a massa monetária, ou controlar a economia via o controle da taxa de juros básica, Selic, no caso do Brasil, e a base monetária, porque o resto é fora de controle imediato. E agora, né, se entramos ainda mais, quase mais detalhado no contexto,
nós podemos mostrar a pretensão de conhecimento, né, com a mesma abordagem do lado do modelo keynesiano, da política macroeconômica keynesiana. Né? Nós temos monetaristas, hoje não se chama mais monetarista, se chama metas da inflação ou outras coisas, né? Regra de Taylor, etc., mas basicamente é uma forma de monetarismo. E ao lado disso temos ainda o keynesianismo vulgar, cada vez mais vulgar, que domina a política macroeconômica. E as duas coisas se podem mostrar com esta abordagem que como caminhos altamente problemáticos e errados. Né? Por exemplo, equação de troca, como falamos, né? Massa monetária, velocidade, nível de preço, produto, e isto se transforma em nosso Y. Os economistas sabem, este símbolo Y é a renda nacional, né? Para controlar, mas esta renda nacional, né, que temos aqui, é igual à base monetária multiplicado com multiplicador monetário e a velocidade. Né? E assim, se olhamos os gastos, né, no modelo dominante da política macroeconômica, né? Quando você assiste a discurso político, sempre é uma discussão sobre gastos do governo, impacto dos gastos, etc. Né? Nós olhamos agora, parece complicado, mas não é, né? Somente a derivação, né? Que este Y, com C, consumo, investimento e outras formas de gastos, contém dentro de si preços e quantidades. Assim, quando governo gasta, né, e nossa abordagem mostra isto, a primeira pergunta é, você gasta? Ok, você gasta 10 bilhões por qualquer projeto. Entram estes gastos na quantidade, na economia real, ou simplesmente nos preços? E como você pode controlar em que forma estes gastos aqui, em qualquer área, se manifestam na economia, quando você não tem e não pode ter, mesmo na ditadura não pode ter controle completo. Não? E se olhamos agora este conjunto, né? Base monetary base, né? Base monetária monetary base, multiplicado monetária o M, a massa monetária, né? Já aqui temos o problema, se já fora de controle. Né? Agora, este M, multiplicado com sua velocidade, novamente fora de controle. Né? Nos dá este Y, né? A renda nacional, que em sua vez, né, no modelo keynesiano, né, que em qualquer livro de texto, gastos, né, gastos de consumo, investimento, governo e o setor externo, exportações menos importações. Né? Mas agora surge estes gastos contêm, como notamos aqui, né, o elemento de preço e a quantidade. Não? Agora, né, variáveis e atores, e nós temos agora, né, baseado nesta fórmula, né, todos estes atores, né, quase uma abordagem austríaca, né, neste sentido, quem é atrás destas variáveis macroeconômicas? Quem faz a ação? Né? E nós podemos, né, baseado nesta mesma fórmula padrão, em qualquer livro sobre economia monetária, se pode agora, eu já somente reformulei um pouco para
fazer os pontos mais certos, né? Toda esta lista se podia continuar, que determinam o que está acontecendo, não? E se olhamos agora, né, também aqui somente interessante este ponto, né, simplificado, né, temos base monetária, monetary base, demanda agregada. Agora tudo este eu chamo multiplicador financeiro, aqui a explicação PQ, né, nível de preço produto, multiplicador financeiro, monetário, velocidade, né? E agora se nota, né, se, por exemplo, isto é que acontece, por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos ou na Europa, né, o Bancos Centrais aumentam a base monetária, né, mas não podem impactar sobre a demanda agregada, porque o multiplicador financeiro faz contramovimento. Não? Não? Se esta política não funciona, em outras palavras, quando este acontece. Né? Agora se podia ser, se esta política monetária não funciona, né? Aplicamos a política fiscal, né, e usamos a demanda agregada com gastos, política fiscal. Mas agora, né, a mesma coisa, o resultado pode ser que principalmente os preços aumentam e o que fica como era, e você tem inflação, né? Forma de estagflação, por exemplo, né, que hoje em dia já é o caso no Brasil. Né? E outro ponto é, se estes gastos não funcionam, vamos nos concentrar diretamente em algum de que aqui. Por exemplo, os gastos do governo aqui. E compramos em valores físicos reais, tantas toneladas de qualquer coisa. Né? Neste caso, pode sempre acontecer que este aumento de que está compensado por uma redução, por exemplo, do consumo. Né? Ou como foi o caso nos Estados Unidos, presidente Bush, né, que iniciou este tax credit, né, para estimular o consumo, né, o que aconteceu nos Estados Unidos que aumentaram as importações, e aqui menos, reduziu as importações. As pessoas gastavam o dinheiro que receberam para comprar da China. Agora chega modelo que eu elaborei, né, que tem semelhanças com modelos como demanda e oferta agregada. Os economistas talvez sabem disso, né? Parece mesmo um pouco como o modelo ISLM, etc., né? Mas o conteúdo é uma forma de modelagem, né, o insight da Escola Austríaca. Em que sentido? Né? Aqui é ML, né, é um pouco macroeconomic liquidity, né, liquidez macroeconômica, e este M multiplicado com V, que falamos. Né? E este mostra o poder de compra. Né? Aqui temos a produção natural, o limite, né, da fronteira da produção, e temos também uma curva cíclica.
Aqui e aqui a limitação absoluta, e aqui temos nosso Y, nossa renda nacional. Aqui, neste modelinho, você tem quase muitos pontos em gráfico. Né? Minha elaboração, né? Nós temos o nível de preço, nós temos a produção, nós temos a renda nacional nominal, né? Nós temos a moeda multiplicada com a sua velocidade, né? Que chama macroeconomic liquidity, né? Nós temos a produção natural, quase o crescimento econômico, baseado nos fatores de produção, e uma curva cíclica e uma curva absoluta. Parece agora bastante complexo, mas quero transmitir uma seguinte coisa para mostrar. Né? Este modelo eu chamo Good Side, Money Side. Né? ISS é o modelo convencional, neoclássico do crescimento econômico. Né? E se temos agora, né, progresso tecnológico, né, invenção de computador ou qualquer coisa, né, o curva se desloca pela direita, nossa capacidade de produção aumenta, né, e da mesma forma esta curva aqui, que é o rendimento de capital, né, aumenta por acima. Equivalentemente podemos, e este é um conceito muito central da teoria austríaca, poupança autêntica versus forced savings, né, como são dentro desta teoria. Conceitos que sempre fazem muito problema de mostrar, por exemplo, para estudantes. Né? Que é forced savings? Que significa poupança autêntica? Né? Neste sentido, minha esperança é que este modelo ajuda a ensinar, né, estas coisas. Né? Aumenta também, e nós temos um novo ponto, né, aqui, onde é uma produção maior, né, preços menores, o crescimento econômico é deflacionário, né? E progresso, como se chama, o avanço econômico na forma natural, né, com progresso tecnológico. Né? E este se pode agora fazer um contraste, né, com a política macroeconômica, né, quase uma forma de crescer em uma forma forçada, né? Como hoje em dia o governo do Brasil, desde 3, 4 anos, queremos crescer, precisamos fazer isto, o governo americano também. Né? É outro caminho, totalmente diferente, são dois tipos de crescimento econômico totalmente opostos. Né? O crescimento com progresso tecnológico, com menos preços mais baixos, né? E aumento da produção. Aqui agora, né, o aumento da massa monetária, né, com todos estes caminhos, procurar este aumento da liquidez no mercado, né? E de fato se move na curva cíclica, né? Temos uma expansão econômica como desejada, tudo parece bem, mas o progresso tecnológico não acontece. Né? Em termos da Escola Austríaca, né, se procura uma expansão, uma prolongação da estrutura de produção, mas falta poupança autêntica. Né? Porque isto é a mesma curva como antes. E nos movemos aqui
para a direita, movemos aqui para a direita, e agora tem esta discrepância. Esta nossa poupança é equivalente nos investimentos, e isto é capital maintenance. Nós precisamos manter esta estrutura de capital que foi instalada. Né? E tem esta discrepância. Né? Nos custos quase, né? Você pode mais dizer, custos de manutenção é maior de nossa capacidade de investir. E esta situação não se pode manter. Nós temos regresso e, interessantemente, não temos regresso, uma volta somente para o começo inicial, mas durante este desafio, né, deste falso crescimento econômico, fizemos maus investimentos. E agora estamos pior do que antes. Uma outra palavra, por isto, nós procuramos voo da galinha. Muito obrigado. Muito bem, vamos iniciar o meu momento Oprah Winfrey. Professor, a última pergunta que eu recebi, por acaso, foi uma pergunta que o senhor não conseguiu... falou muito brevemente na parte final, até porque eu estava ali como um cão de guarda para pedir que o senhor terminasse. Então, a pergunta é a seguinte, na verdade é um pedido, né? Se o senhor poderia falar um pouco sobre investimento e malinvestment em seu modelo GSMS. O malinvestment é uma categoria da Escola Austríaca presente em várias abordagens hayekianas, abordagens misesianas, mas não, quando você busca, não tem uma boa definição, né, que é o mau investment. Neste modelo, né, eu acho, tem uma definição bem simples, se pode mostrar, de que é investimento não sustentável. Não se sabe antes se é sustentável ou não, né? Porque o ator econômico individual, o empreendedor, recebe estes impulsos, né? Vamos dizer, da demanda agregada, iniciada pelo governo, pelo Banco Central, e faz certo investimento baseado nestas informações. Né? É uma rotina que qualquer empresa faz. Né? E quando tudo anda bem, e este está baseado no progresso tecnológico, né? Investimentos que são mais eficientes que antes, né? Onde pessoas têm suficiente poder de compra para comprar os produtos, né? A economia está no caminho natural de crescimento econômico. Né? Neste caso, quando este processo começa com aumentar a demanda agregada, como se diz, com a política monetária e outras formas de incentivar o lado do governo, né? Falta a base de sustentar o projeto. Né? Porque, e agora, tem elementos da teoria neoclássica, este modelo SS está basicamente um modelo de crescimento econômico, que basicamente diz que os custos de manutenção, né, de projeto de investimento macroeconomicamente visto, né, é proporcional, enquanto o rendimento de capital é decrescente. Assim você tem uma curva decrescente e uma curva linear, e assim precisamos sempre, quando estamos neste ponto do steady state, como se chama, SS, né? Steady state, crescimento sustentável, né? Apenas o progresso tecnológico
ajuda para continuar. Mas se o governo gasta, onde tem progresso tecnológico? Né? Quase não é presente. Né? Uma empresa vai investir quando tem novas ideias, novos conceitos, etc., e onde tem a sustentabilidade em termos de poupança e investimentos. Não? E no caso de estimulação, como se diz, do lado do governo, não é o caso, pode ser, às vezes pode ser por acaso, né? Porque tem outras formas de progresso tecnológico que acontecem, neste sentido, por acaso, funciona. Mas é um grande engano de pensar que sempre é o caso. Tá. Professor, bom, a gente não vai ter muito tempo, são várias perguntas, senão a gente estoura o tempo do intervalo e atrapalha a segunda palestra. Eu vou fazer mais uma pergunta e passarei as demais perguntas ao professor. São duas perguntas aqui que tratam basicamente do mesmo tema, então vou fazer as duas perguntas que são complementares. A primeira, nos últimos anos, os bancos centrais do mundo inteiro vêm injetando trilhões no mercado, além de aumentar a base monetária várias vezes. E esses governos também aumentam os seus próprios gastos. Por que a inflação não explodiu? Espera aí, professor. A segunda é o seguinte, que tem a ver com isso também. Alguns anos atrás, neste mesmo evento, o senhor previu um período de grande inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, em função do aumento da base monetária. Isso foi um erro do método austríaco? Para a primeira pergunta, eu acho que o modelo mostra bem a conexão. Né? Nesta forma do modelo, o Banco Central aumenta a base monetária, mas o setor financeiro, incluindo nosso comportamento, o comportamento dos bancos comerciais, reduz o multiplicador financeiro, como eu chamo. Né? Assim, esta parte acima da equação fica como é. Aumenta o PM, né? mas se reduz o multiplicador financeiro. Né? O multiplicador financeiro inclui o multiplicador monetário, né? Essa ação dos bancos comerciais, como provedores de empréstimos, nós como tomadores de empréstimos, o V somos nós como poupadores, né? E como nós usamos o dinheiro nas nossas transações. Né? E esta variável do multiplicador financeiro, né, depende muito das expectativas. Né? E pode mudar, e estamos perto da segunda pergunta, pode mudar rápido. Né? Por isso, temos uma grande diferença entre o setor financeiro e o setor real da economia. O setor financeiro é característica, né, e o craque, por exemplo, né, onde temos de hoje a amanhã uma forte contração do multiplicador financeiro, na minha terminologia, né, que na vida real não acontece. Nós precisamos consumir, nós precisamos nos manter, não podemos simplesmente reduzir nosso consumo de hoje e amanhã. Mas em formas de transações financeiras, podemos simplesmente parar em formas de poupança, investimentos, aplicações, etc. Né? E agora chega a grande pergunta, né? É possível, é provável, né, que este multiplicador financeiro não se reduz mais, como era o caso nos últimos anos, mas se vai subir. Ele pode subir e quando sobe, tem liquidez no mercado, potencial, que não é usado. Né? E isto significa que o potencial de uma hiperinflação é presente, mas este depende das expectativas. Não? Agora, como podem mudar as expectativas? As expectativas mudam quando uma forma da realidade muda. Né? Por exemplo, na Europa, menos no Brasil, na Europa,
Não tem razão atualmente de mudar as expectativas, porque em vez de ter uma tendência inflacionária, tem uma tendência de deflação dos preços. Agora não vale que me apuro de comprar coisas. Não? Mas, enquanto esta muda, a potencialidade monetária é presente, a expectativa pode mudar, e este pode ser o sinal da uma inflação e de uma hiperinflação, na verdade. Mas em forma de uma prognose, é quase impossível uma forma onde tem indicadores, né? Quase se precisa observar a economia, né? Passo a passo. Não, quase não se pode mesmo prognosticar qualquer evento no mundo sem observar passo a passo o que está acontecendo. E indicador é quando tem uma pequena inflação que o Banco Central não vai controlar, porque não pode controlar, porque a massa monetária, liquidez macroeconômica é presente, né? O risco é realmente uma hiperinflação. Quando se estuda a hiperinflação, né? A famosa hiperinflação alemã, depois da Primeira Guerra Mundial, né? A base desta hiperinflação foi feita durante a Primeira Guerra Mundial. 1914, 15, 16. Esta foi a base. Mas a hiperinflação apareceu em 23. Né? Bastante tempo depois. Deixa eu resumir que a gente precisa parar para o intervalo. Okay. Tá? Bom, eu vou passar as perguntas para o professor. Muitas perguntas eu tenho recebido sem o e-mail. Então, por favor, acrescentem o e-mail, porque eu vou... Depois, todas as perguntas que não podem ser feitas por conta do tempo, eu entrego ao professor, aos palestrantes, para ele poder responder posteriormente. Então, nas próximas palestras, por favor, acrescentem pelo menos o e-mail para que o professor possa responder posteriormente. Bom, eu queria agradecer, a gente faz o intervalo agora. Por favor, estejam aqui 5 minutos antes da próxima palestra. Peço uma salva de palmas, professor Mueller.